Sejam muito bem-vindos, esse é o Baez Podcast. E a gente hoje vai bater um papo aqui com o Marcelo. Marcelo que sabe e vai trazer para nós absolutamente tudo sobre o mercado aí de suplementos, vai nos ensinar muito hoje. Kim, muitíssimo obrigado pelo convite. E como eu estava te dizendo, o primeiro podcast que eu gravei na vida foi a seu convite no seu estúdio, na Quality. E agora nós estamos começando esse projeto aqui. Agora, invertendo papéis, é o meu dia de perguntar e aprender muito com você. Muitíssimo obrigado. Doc, eu só posso te agradecer, eu que super agradeço. Eu lembro bem daquele dia, foi bem legal. Aliás, você arrasou naquele dia. Até o meu pessoal falou, pô, esse cara fala bem, né? Foi super legal. Bom, para mim é uma honra estar aqui, bater esse papo com você. Primeiro que eu admiro super o teu trabalho. Conheço muita gente que passa com o Doc, eu chamo ele de Doc aqui. E parabéns pelo seu trabalho e vamos falar bastante do mercado, de tudo que nos norteia, né? Perfeito. E primeiro eu queria saber de onde veio o Marcelo. Eu conheço, só para contextualizar, o Marcelo empresário, dono de, acho que eram 2 ou 3 Qualities até você fazer a migração, não era isso? É verdade, é verdade. Há 3 décadas no mercado de suplementos, de varejo, não é isso? Olha só, Doc, então o Doc sabe parte da história, então hoje aqui é uma oportunidade, né, de falar para vocês qual é, né, essa nossa jornada de 30 e poucos anos. Eu dava aula de musculação, que na época era o personal, né? Não o personal de hoje. Personal naquela época era personal mesmo, né? Era outra história. Eram poucos personagens naquela altura, 80 e pouco, 90, né? Eram no Rio, outro, sei lá, em BH, outro em Brasília, realmente eram poucos. E claro que na época, dando aula para os meus alunos, eu já era também um sacoleiro. Trazia mercadoria do Paraguai e vendia para os alunos, porque na altura não existiam lojas de suplemento. Na altura, Doc, era macrobiótica, loja de cereais, levedo de cerveja, não existia loja de suplementos, né? Então, mas os suplementos nos Estados Unidos já existiam. Então a gente já sacolava, eu sacolei bastante tempo para os meus alunos. Muito bem, sendo assim, num belo dia um aluno investidor falou, ô Kim, eu quero trazer uma marca dos Estados Unidos, qual a melhor marca do mundo? Eu falei para ele na altura, a melhor marca do mundo é Twin Lab. Ele pegou o avião, foi para Nova York e pegou a marca. E eu me tornei gerente de vendas dessa marca. Ganhei todos os prêmios, estou acelerando um pouco a história, mas para você entender, dava aula de musculação. Estamos na década de 80 ainda. Quase 90. E então eu eu dirigi uma equipe de 10 vendedores, ganhei todos os prêmios e vendia para as lojas. Aí você vai falar, mas que loja se não existiam lojas, né? Verdade, não existiam. Eu fui o primeiro cara a vender em rede farma, que foi a rede Drogão. Coloquei na rede de postos Express, que era do grupo Pão de Açúcar, e no grupo de supermercados Pais Mendonça. Mas não existia gestão de categoria, não tinha onde colocar o produto. Então colocaram o meu produto, por exemplo, no Pais Mendonça, do lado de vinho importado, queijo, aminoácido do lado de queijo importado, porque não existia gestão de categoria. Você sabe que nem tem hoje, saudabilidade, né? Não existiu nada disso. Então daí eu fui, né? Me tornei um cara importante na distribuição e na sequência montei a loja, que não chamava então na altura Quality, era VitaShop. VitaShop. Isso em São Paulo. Isso em São Paulo, tudo em São Paulo. E então o mercado veio se redesenhando muitíssimo de lá para cá. Tudo que eu fiz, que deu, falo bastante isso nas minhas palestras, tudo que nós fizemos, que deu certo. Uma linha de corte pequena, 10 anos atrás, Doc, hoje não serve para mais nada. Alguns conceitos ficaram. Mas a minha evolução de lá para cá, então, sacoleiro, professor de musculação e empresário. Foi assim a minha jornada da década de 80 para cá, assim, resumindo, assim, para você entender. E virou Quality quando e como? Virou Quality em 1999, quando eu abri uma loja no shopping Anália Franco. Então você já tinha 20 anos de estrada Já. fazendo isso. E nesse momento eu lancei a marca própria também. Fui um dos primeiros lojistas a lançar a marca própria, em 99. Tá, em 99 você vendia por quais canais? Como é que o cliente chegava? Como é que era esse negócio? O Doc tá indo fundo, hein? 99 Mas não tinha boom de internet. Não. Ainda era a história do boca a boca, que ainda funciona. Outro dia a gente vai precisar falar sobre isso. Ainda funciona, mas muito bem. Não era atomizado na web, nada disso. Então, eu acho que eu te digo bem, te explicando assim. Antigamente, para você ser matriculado para o uso de suplemento, a principal porta de entrada era o professor de musculação. Nesse momento,
Não tinha, o nutricionista não estava no radar. O nutricionista estava em cozinha ou em hospital. O rei era o médico. Ponto. Nutri não existia. O segundo rei era o personal. Porque ali eu ia te passar o que você deveria tomar. Se calhar, no balcão da lanchonete, no guardanapo, acho que eu ia até te passar a dieta. Era assim que funcionava. Você vai lembrar. Então, assim que aconteciam as coisas. Então, assim, o personal era o rei junto com o médico. Mas o suplemento não era bem visto na altura. Existia um preconceito muito grande na suplementação. Existe até hoje. O primeiro whey que eu comprei, eu te contei essa história lá no seu estúdio. É. Me entregaram um papel pardo de pão. Pronto. Porque era feio andar com aquilo na rua. Então. Não tinha sacola da loja, não tinha essas coisas. O cara colocava num papel pardo, você botava um saco de whey lá dentro, ele punha no papel pardo, você saía com aquilo. E em casa eu tinha que esconder, porque era bomba. Olha bem. Mas era isso mesmo. Anabolizante esteroide, etc e tal. Claro que o mercado das lojas de suplemento, para você ter uma ideia, hoje nós temos 11 mil lojas no Brasil. Né? Mas hoje o mercado está muito capilarizado. Hoje você acha suplemento então no supermercado, no canal Farma, no canal Bike, no canal Verde, no canal Alimento. Na altura, as lojas eram bem marginalizadas, né? E puramente Sport Nutrition, né? Não existiam as vitaminas, minerais, né, os otimizadores. Era Sport Nutrition puro. Então o mercado veio se redesenhando de maneira brutal, especialmente depois do Covid-19. Isso mudou muitíssimo. Você acha que hoje você atinge um público muito maior e muito diferente do Covid para cá? Com certeza, Doc. Com certeza. O que você acha que isso aconteceu? Eu não acho nada, eu tenho certeza, já vou te dizer por quê. Olha só, a saudabilidade, prevenção de doença e qualidade de vida ficou muito claro para todos nós no mundo inteiro depois do Covid-19. Quem, então, sobreviveu é o mais forte, quem mais massa muscular tinha, né? Quem estava em homeostase, né? Como vocês falam, o organismo mais preparado para as intempéries, né? Ficou muito claro para o mundo inteiro. Então, a consciência de suplementar, fazer atividade física, muito grande no mundo inteiro. Então, bom, vide aí a creatina, né? Qual vó que não toma creatina? Qual mãe que não toma ômega 3? Então, assim, capilarizou de uma maneira que hoje, se calhar, a tua avó vai falar, mas a relação EPA, como assim, né? Não é? Mudou muito. Hoje o paciente chega na sua frente, com certeza, trocando algumas ideias, até você fala, pô, legal, né, que ele, né, sabe, né, sobre isso, né? Então, claro. O chat GPT, então. Nossa, aí uma loucura, né? Mas eu vou te falar, eu não acho isso ruim, não. Eu acho isso bom. Eu gosto do cara questionador. Porque esse cara, normalmente, ele se interessa pela própria Exato. a ponto de dar uma lida, de dar uma estudada. E eu sempre falo o seguinte, tem paciente que é um pouquinho constrangido para perguntar, ele acha que está te incomodando. E eu falo o seguinte, Ou avançando, né, assim, então. Ele fala, tô perguntando demais, ele sente como se ele estivesse te colocando contra a parede, sabe? Eu falo o seguinte, gente, quem tem medo de questionamento é o profissional que não está preparado. Para quem está preparado, a melhor coisa do mundo é ser questionado. Exato. Você vai mostrar seu conhecimento. Eu penso assim também. Problema nenhum. Se eu passar o dia inteiro aqui te perguntando sobre o seu mercado, você vai ficar o dia inteiro dando aula aqui. E isso você fica numa posição de conforto. Você faz isso há 3 décadas. Sim, sim, sim. Agora, eu fiquei pensando num negócio aqui. 99 virou quality. Virou quality, nesse momento. E aí, em 99, você já tinha alguns canais diferentes de só o personal. Ah, sim. Você fala de indicadores, quem me fomentava. Ou seja, o que faz hoje as pessoas conhecerem e quererem comprar suplemento da quality, ou nesse mercado no geral, que não existia quando você... Boa. Muito boa essa pergunta. Acho que essa ninguém me fez. Olha só, Doc. De 99 para cá, realmente as coisas mudaram muito, né? Então, conforme eu te falei, a Nutri tem um poder muito grande. São 250 mil nutricionistas nesse país com 34 especialidades. Desde o pré-natal, né? materno-infantil, onco e assim por diante. São 34 especialidades. Médicos, nós temos 600 mil médicos. E 494 escolas de nutrição, faculdades. 250 mil nutricionistas. 600 mil profissionais da educação física. Olha só o número de profissionais da área da saúde. É uma coisa de maluco. Muito bem.
Quando esses profissionais começaram a ter importância, tô indo com você, tá? 99. Apesar de ter vindo da musculação, apesar de gostar muito disso, eu comecei a migrar o meu canhão, abraçando os profissionais da área da saúde, porque eu percebi, inclusive com as minhas viagens para fora, nos congressos que você sabe que eu vou, nas feiras, eu percebi que o futuro, então, seria estar ao lado dos profissionais da área da saúde. Na época, todo mundo falou, nossa, Kim, que bobagem, né? Você está abandonando, não sei o quê, Sport Nutrition e tal. Eu continuava com tudo, mas agregando. Tanto é que quando eu fiz o auditório, há mais de 20 anos atrás, dentro da loja, me disseram, você é maluco. Isso é obrigação da indústria, não de um varejista ter um auditório, pelo amor de Deus. E eu investi bem na altura, né, para fazer um auditório. E levou gente grande lá. Muita gente. Sim, muita gente grande. O próprio pessoal, os campeões de triatlon, todos esses, né? Mark Kerr, todos esses, David Scott, imagina, os maiores do mundo foram lá. Então, assim, eu apostei nos profissionais da área da saúde, na altura. Então, isso me deu um outro olhar. Dá mais trabalho. Você tem que ter uma curadoria de marcas muito importante. Você tem que ter profissionais da área da saúde trabalhando para você muito forte. Nós ganhamos como 8º ano com uma loja mais prescrita do Brasil, porque a gente não troca protocolo. Se o Dr. Tomás me mandar um paciente para comprar X produtos, não vai ser o meu farmacêutico, o meu Nutri, que vai alterar esse protocolo depois de uma anamnese, um trabalho de um profissional como ele. O meu menino vai falar, leva esse que é igual. Não dá, né? Meu telefone vai tocar na hora. Então, eu apostei nisso. Então, não sei se eu te respondo, mas a grande diferença de 99 para cá, Doc, além do personal que você falou, né? Eu acho que é apostar em toda a comunidade da área da saúde. Porque você troca mais ideia, eu sei o que você está pensando, eu aprendo com você, profissional da área da saúde, no congresso que você foi, o que não foi. Porque o que eu sempre falo, o novo nunca é súbito. Vou explicar para vocês. O que eu quero dizer com isso? Exemplo. Creatina, vamos dar um exemplo concreto. Creatina. Está vendendo super bem. Mais 66 mil trabalhos publicados no PubMed falando da creatina. Né? Alzheimer, o que vocês quiserem, a creatina está aparecendo. Tudo bem. De repente, a creatina não está vendendo mais. Nossa, eu não sei o que aconteceu. De janeiro para fevereiro, não é que ela passou a não vender mais. Ela vem dando indícios em congressos. Ela vem dando indícios. E aí ela para de vender. Então, nós do varejo, a gente precisa observar em congresso, conversar com os profissionais da saúde, porque assim a gente vai aprendendo para saber o que um profissional como o Doc está pensando realmente em tratamento de caquexia, sarcopenia, qualquer assunto. Se ele está me dizendo que no último congresso que ele acabou de chegar, a creatina já está falha e agora surgiu uma nova substância, eu já vou modulando a minha cabeça. Então, é que eu sempre falo, o novo nunca é súbito. Não acontece. Não, ninguém termina o casamento de segunda para terça. Está acontecendo alguma coisa, né, com esse casamento. Né? Vem dando indícios. Os dois mongos que não viram. Certo? Então, aí terminaram o casamento. Mas o novo nunca é súbito. E no varejo não muda. Adorei essa frase, adorei essa frase. Até porque para chegar na ponta que é o hábito de consumo, realmente vai levar um tempo, né? Vai levar um tempo. Leva um tempo. Eu, nas minhas viagens, faço sempre isso, acho que eu já te contei. Eu vou às feiras, assisto as palestras, visito os estantes. Depois vou para outros estados ou no mesmo estado, isso nos Estados Unidos, normalmente. E vou para o ponto de venda. Tudo que eu vi no congresso, eu vou ver no ponto de venda. E depois eu vou visitar outros pontos de venda. O Doc tratou da minha mulher, conheceu a Adriana, e acho que eu já contei para ele. A Adriana entra numa loja, e eu vou para outra e falo, me esquece. Eu fico com um banquinho ou em pé na boca do caixa, vendo hábitos e costumes do povo americano comprando. Reclamando, comprando, com filho. Eu fico respirando aquilo. Claro que eu tenho que tropicalizar para o Brasil. Aquela é uma outra cultura e tudo, né? Mas aprender com o cliente, Doc. Aprender com o cliente. Porque eu preciso antecipar isso. Qual o aspiracional de quem entra numa loja para buscar saudabilidade, prevenção, doença e qualidade de vida? Eu não posso socar, leva que é bom, né? Acabou isso. Hoje o cliente já lê informação nutricional. Ele já sabe, né? Ele tem muita informação. Então eu preciso antecipar, desde a gestão de categoria, curadoria de marcas, como eu abordo. Então, respirar isso é muito importante.
né? Por isso que eu brinquei com você que o novo nunca é súbito. Então, eu busco informação para trazer para o ponto de venda, para ser mais assertivo com vocês da área da saúde e com o consumidor final. Como que você escolhe uma marca ou um produto hoje? Ah, esse é outro... Você está animado hoje, hein? Só pergunta difícil. Olha só, esse é um calcanhar de Aquiles, né? Como vocês sabem, se não souberem, as coisas estão mudando muito no Brasil. Agora, a nova legislação, teste de estabilidade, atestado de pureza, enfim. Quem não entende, eu vou tentar aqui explicar. Por exemplo, esse produto sai vitamina C. Ele sai com 50 miligramas de vitamina C. Ele tem um shelf life, uma validade de 2 anos. Muito bem. No teste de estabilidade, eu tenho que provar e acelerar isso aqui nas câmeras, que daqui a 2 anos ele vai ter a mesma propriedade, sem perder nada. Se ele diz que tem 50 miligramas, no último dia, sei lá, outubro do ano que vem, qualquer data eu estou dando, ele vai ter que apresentar 50 miligramas de vitamina C. Tem muita farinha no Brasil, tem muito produto falsificado. Nunca se falsificaram tantos suplementos no Brasil, mas assim, perfeito. Perfeito, a gente manda para a indústria, nem a indústria acredita, assim, perfeito, sabe? Mas não tem nada lá dentro, né? Então, ao comprar uma marca, eu sou corresponsável, né? Eu sou um dos poucos que faz isso no Brasil. Então, eu tenho que te pedir... O Tomás tem lá Tomás Nutrition, vamos imaginar. Então, eu tenho que pedir para ele a pasta de documentação dele, todos os alvarás da empresa do Tomás. Eu tenho que pedir laudo de análise, tenho que pedir tudo, porque eu sou corresponsável. Então, assim... Nós temos no Brasil 2.300 marcas. É uma loucura. Claro que eu não tenho todas elas, né? Então, eu tenho que pedir toda a documentação e eu não posso comprar produtos da modinha. Senão tem que ter uma loja imensa, né? Então, eu tenho que comprar produtos de indústrias sérias. Tenho que ir no Diário Oficial da União, eu tenho que pesquisar, eu tenho que fazer uma pesquisa mais profunda para não ser corresponsável nas porcarias do mercado. Até porque o seu ambiente está no seu balcão, não está no balcão da indústria, né? Exatamente. Perfeito, você falou isso, eu fiquei pensando o seguinte, a gente na clínica, quando vai escolher um fornecedor de uma medicação, acho que os princípios parecidos. Imensa maioria das vezes, a gente pega uma empresa que está cobrando até muito mais caro do que o normal, entre aspas, do que a gente esperaria, do que tem concorrência, porque é quem consegue entregar tudo que a gente precisa de documentação. Nessa moda, inclusive, aí dos emagrecedores, de quizopatia, da Mounjaro, etc., e de hormônios, eu entendo exatamente o que você está me falando. Eu comprei de alguém aquela substância. Tudo bem, mas quem prescreveu fui eu, quem aplicou foi a minha enfermeira dentro da minha clínica. Então, assim, eu sou extremamente responsável por isso. Aí a gente pega, às vezes, aqui, às vezes não, com uma frequência até bem grande, 1, 2 ampolas do lote, e a gente manda testar por fora. Nós excluímos fornecedor com toda a documentação certa. Eu imagino. Por isso. Então, assim, eu não sou obrigado a fazer isso. Porque, em teoria, essa documentação está toda certa, está tudo bem, esse cara pode me vender, eu posso comprar e posso aplicar. Então, mas é o meu paciente. Mas você falou tudo, e na indústria acontece igual, porque eu tenho amigos das indústrias, ele chega lá, uma matéria-prima, whey isolado, todo atestado de pureza, etc e tal. Teoricamente, suponhamos se eu fosse da indústria, eu tenho que aceitar, está com todos os laudos lá, ok. Mas não acontece isso. Ao testar, eu posso ver diferença. Aí a Anvisa pega algum lote, até eu explicar que não fui eu que coloquei aquele whey dentro do meu pote, do meu blend, eu já estou no fantástico. Justo. Entendeu? Então, a corresponsabilidade é muito importante. Então, tem que fazer teste, tem que fazer laudo de pureza. É o custo do Brasil. A gente gasta um dinheiro. É o custo do Brasil. Não deveria gastar. E essa questão que você falou do whey, eu lembrei, você vai lembrar disso. Lembra de um jogador, Dodô, um atacante, que perdeu a carreira, o cara estava no auge da carreira, depois dos 30 anos, eu não me lembro agora se ele estava no Botafogo ou no Fluminense, mas acho que era no Botafogo, cogitado seleção e tal. E aí ele foi pego na urina com Femproporex, uma medicação para emagrecer da época. Estranho, porque o cara era magro, nunca brigou contra a balança nem nada. Ele é aposentado, hoje é comentarista magro, não faria muito sentido aquilo, até porque ele perderia desempenho. Ele poderia perder desempenho. Mas foi afastado 1 ano e meio, 2, sei lá, pela FIFA e tempos depois a Polícia Civil do Rio de Janeiro chega ao final do inquérito. Ele comprou um whey de uma marca conhecida, chegou lacrado em casa e tinha Femproporex no whey dele. Exatamente. Olha que loucura. Então, assim, depois que o pote está aberto na casa do cliente,
Não tem como você atestar que não foi o cliente que derramou alguma coisa lá. Então eles tiveram que correr atrás de fábrica, que buscar lote antigo, etc. E demorou. Quando foram descobrir que o cara não tinha responsabilidade nenhuma pelo acontecido, ele teve 2 anos do auge da carreira e aposentou. Acabou. Não volta mais. O tempo você nunca recupera. Acabou. Loucura, né? Então, assim, as mazelas da indústria de suplementos, para vocês entenderem, pegando aqui uma carona na pergunta do Doc, os suplementos do Brasil eram muito ruins no passado. Sabor rejunte, era horroroso. Nossa, horrível. Horroroso. Horrível. Não tinha um whey gostoso. Não. Hoje, acredite, o Brasil está muito à frente em muitos casos dos Estados Unidos. Tem muita coisa no Brasil, a indústria hoje no Brasil é outra. Só para vocês saberem que as coisas mudaram muito. O que tem de proteína hoje, que do fundo do coração eu fico com desejo de tomar sem estar precisando, porque o sabor é bom, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E agora estão fazendo de tudo, né? Esses dias eu fui dar uma aula na Paraíba, tinha doce de leite de creatina. Falei, como assim? Não é possível. Fui olhar, nada mais era do que o leite. Doce de leite, se você fizer na roça, é leite, mas nada. Sim. Era leite, bicarbonato e creatina. Eu nem sei se a creatina com a umidade do leite ela vai gerar creatinina ou não, tá? Honestamente não sei. Então não sei nem se você vai consumir creatina de fato. Mas gostoso? Pelo amor de Deus. Você sabe que você levantou um outro assunto para a galera saber, acho que é de utilidade pública, né? Então voltou do março lá para os Estados Unidos e em outras épocas também, mas março tem a Expo West, então os palestrantes falaram sobre a importância do sabor. Você está falando de sabor, eu lembrei de sabor. Então, claro, para a aderência do consumidor é muito importante, né? Muitos consumidores tomam whey pelo sabor. E aquele é docinho e tal. Ele não quer saber da informação nutricional, valor biológico, nada disso. Ele quer saber se é, mas cuidado. Um produto que é muito saboroso, dá uma olhadinha lá, lista de ingredientes. O primeiro ingrediente é o que mais tem no produto. Depois ele vem na ordem, né? Então, cuidado com a saborização. Claro que é muito mais palatável para o heavy user, aquele cara que usa todo dia. Você vai namorar com whey lá todo dia de manhã ou um lanche da tarde, ele tem que ser no mínimo palatável, né? Mas dá uma olhada, né? No rótulo que é importante. Mas hoje tem muita proteína boa mesmo. Eu peguei na sua loja uma vez o colágeno, ele costuma dar uma densidade esquisita. Verdade, coisas. verdade. Eu tomei na sua loja algum colágeno de latinha, não me lembro a marca agora. Puxa, eu arrisco. Eu acho que delicioso, eu- delicioso mesmo. Eu costumo não gostar. não é fácil Achei bem a gostoso. saborização. Eu fui olhar, tinha assim 3, 4 ingredientes, era um negócio muito simples, eu gostei mesmo. Eu vou lembrar essa marca até pra gente falar depois aqui. Eu acho que eu sei qual que você tomou. Teve umas garrafinhas que era, a gente pode falar a marca? Eu não ligo não. Tem Não, problema. eu não tenho problema nenhum. Umas garrafinhas da Atlética que eu tomei sua, Tá. aquela linha Best, se eu não estiver enganado. Best Way. Que tem algumas muito gostosas, outras Sim, nem tanto. sim. Mas um de latinha que eu achei fenomenal. Talvez é que você pegou o lançamento da Nutrify. Eu realmente não me lembro, achei bem gostoso. Eu tenho ainda. Depois você vê se é esse. Bem A gostoso. gente vai se encontrar daqui uns dias. Eu quero que você me avalie se é esse ou não. E assim, e outras coisas, o que tem de barrinha gostosa hoje, até um pouquinho mais limpa, tem muita barrinha que é tranqueira, né? Que é melhor você comer um brigadeiro. As barrinhas, outro assunto legal que o Doc levantou. As barrinhas, nós temos muito no Brasil e nos Estados Unidos também, a candy bar. O que eu quero chamar de candy bar? É um doce acrescido de proteína. E se, o Doc é que vai saber mais, mas às vezes, por ser tão saborosa, o cara come 3, 4 dessa durante o dia, mas ele não pode comer aquilo. Realmente é muito saborosa, né? Mas a maioria é uma barra, ok, com acrescido de 10, 12, 15 gramas de proteína. Mas barra limpa são poucas. Sim, e normalmente não são nem tão gostosas, não. Não. É verdade. Já tem, eu acho até que chegou no Brasil agora, barrinhas de proteína salgada, né? Verdade. Frango, de carne, Tem, etc. Eu não tem, provei ainda não. Tem. Eu recebi um patrocinado no Instagram de frango agora esses dias, nem lembro a marca também, Tem. que eu tô curioso de provar. Mas assim, como eu não tenho muito problema com comida mesmo, eu venho pra clínica aqui e eu trago minha comida, e não tem problema com isso e tudo mais. Normalmente, quando eu uso essas barrinhas, eu uso como sobremesa mesmo. Mas aí eu tô entendendo que eu estou comendo uma sobremesa. Não, eu sim. estou fazendo a minha proteína. Exatamente. Você não está fazendo um aporte proteico na... Perfeito. Né? Isso, Exatamente. Pouquinho, o que mais vende hoje? Vamos lá. Tem uma outra frase que eu falo sempre aqui nas minhas palestras, que acho que cabe bem nesse assunto de hoje, que é: mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Claro que não fui eu que falei isso, é Camões, tá? E na suplementação tem tudo a ver. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. O que saía há 3 anos atrás é diferente de hoje, que vai ser diferente do verão do ano que vem. Mas a fotografia era de hoje, Doc,
Claro que a creatina. É mesmo? Claro que a creatina. Aliás, a creatina, o ano passado, passou whey. É muito volume, Doc. No mundo, tá? E se você fosse me falar aproximado aí o percentual de tudo com a loja do seu porte vende, Aham. creatina representa o quê? Boa. Ah, deixa eu pensar para não falar besteira. Imaginando num volume de 100, né? Para ficar mais fácil. A creatina, ela participa em torno de 15, 20%. É mais do que eu imaginava. É bastante. Até porque sua loja, você tem quantos produtos lá? 12 mil SKUs. É isso aí. É, Pra mim era um parquinho de diversão. É. Óbvio, então, que tá maior, eu quero pensar. tá com mais coisa agora. Mais coisa. Especialmente alimentos. Conta sobre a loja nova, como é que foi isso? Então, a loja nova é uma evolução do que eu estou contando aqui para o Doc. A loja nova é um perfil parecido com o anterior. Então, nós temos um auditório, nós temos 2 podcasts. O que o Doc já gravou e um outro mais intimista. Nós temos um café, né? Com os snacks todos, enfim. É uma loja para que o cliente sinta pertencido, né? Para gerar uma comunidade. O mix de produtos, Doc, eu aumentei muitíssimo. Então eu tenho muito mais alimento, uma curadoria de marca um pouquinho mais agressiva. Não só tentando te explicar, é para que eu então tenha a sua jornada. Suponhamos, o Doc e a esposa. Os 2 treinam, um nada e outro em períodos diferentes, um trabalha numa coisa, outro não. Então, provavelmente, esses 2 profissionais vão achar na Quality, qualquer coisa eu vou falar agora, a granola, o pão, o magnésio inositol para ter um sono mais reparador, a Coque 10, etc e tal. Tanto é que alguns... Eu recebo muito motorista lá, né? Esses dias achei gozado, né? Nunca falaram isso. Nossa, gostei tanto desse empório. Eu não sou empório, né? Mas enfim, ele achou que aquilo era um empório. Então, assim, para que você tenha lá toda a sua jornada, para que você não tenha que ir em vários lugares buscar. Eu tenho, então, freezer com os produtos de freezer. Eu tenho 4 geladeiras com o pessoal, por exemplo, da Parmalat, com toda a linha de aportes proteicos, de iogurtes, etc., os novos, etc. E tal. É muita coisa, Doc. Então, dá muito trabalho. Mas a ideia é atender esse buscador de saudabilidade, prevenção da doença e qualidade de vida e cuidando muito bem respeitando o profissional da área da saúde do protocolo. Semana que vem, quando sair, eu já vou ter ido, né? Quando sair esse episódio, eu já vou ter ido lá na inauguração. Espero que você goste. Semana que vem. O Marcelo me mostrou o projeto. A sensação que eu tive é que era um mini shopping. E assim, aí é óbvio que eu tenho um viés gigantesco e fiz muito tendencioso, porque eu já passo horas olhando aquelas gôndolas como a sua, eu acho tudo maravilhoso para mim. Eu imagino que deve ser o paralelo que uma mulher deve sentir numa loja de bolsa ou numa loja de É verdade, eu escuto muito tem isso. tesão de estar ali, eu gosto de verdade. Você sabe que você falou, o Doc falou bem agora. Eu tenho um amigo que eu dei aula para ele muitos anos atrás, é um grande empresário brasileiro aqui, enfim, foi um dia desse na loja. E ele sempre consome a mesma coisa, sabe aquele cara Caxias? É sempre o whey e BCA, ele não quer mais nada. E creatina. E ele foi conhecer a loja na primeira semana. Ele falou, Kim, tá tão legal que eu estou levando um monte de coisa, não sei nem para que é, mas vou levar. Por quê? Porque o ambiente, essa é a ideia, é que você exponha de uma maneira clara que esse consumidor, é o que acontece, que você falou brincando da bolsa, ou o que for, ou do tênis, ou que a gente gosta, relógio, enfim. Então, assim, a exposição tem que ser muito clara, muito honesta e com muita variedade, né? Essa é a proposta da Quality, porque você pode gostar de uma marca, de uma situação. O teu colega pode ser que ele goste então mais dos produtos vegan e assim por diante. Então eu tenho que ter essa variedade. Não posso ficar restrito a um mix muito estreito, porque eu não atendo só o bodybuilder, eu não atendo só o colega do jiu-jitsu ou crossfit, eu atendo saudabilidade. Então eu não posso estar amarrado a uma categoria de produtos, né? Você está falando isso, estou entendendo o seguinte, e estou tentando fazer um paralelo com quem me busca no consultório. Cada vez mais era muito incomum o que eu vou te falar. Eu tenho recebido pacientes que sentam na minha frente, fulano, muito prazer que você está aqui e tal, o que te traz? Não, eu quero viver muito e viver bem. Eu não ouvia isso. Então assim, atleta não. Treina por quê? Porque tem que treinar. Fica tudo bem. Completamente diferente, não quer performance de jeito nenhum.
Eu tenho recebido muito esse Gozado. paciente, principalmente mulheres, ou o homem ou a mulher do mercado de trabalho, que ele senta na minha frente e ele fala o seguinte: "Não, eu estou muito bem, só que eu quero descobrir o que eu posso fazer para o meu cérebro ficar melhor ainda, para eu produzir mais, para fazer mais dinheiro, para eu trabalhar melhor." Há pouquíssimo tempo atrás, eu nunca tinha ouvido isso. Isso para mim começou a aparecer há 2 anos Então, atrás. mas o que você está falando bate do que a gente falou há pouco, né? Esse buscador de saudabilidade e prevenção de doenças e qualidade de vida. Aí está o dinheiro, aí está a base da pirâmide, não no bico lá em cima que é o atleta. Ok, o atleta é Fórmula 1, tá certo? Mas a base da pirâmide do mundo corporativo é esse seu paciente, é o meu cliente. Todo mundo quer viver mais. Essa longevidade, né, que a gente grava muito para falar sobre longevidade, mas a longevidade saudável, que você tem autonomia para ir no banheiro sozinho. Não adianta você viver 100 anos precisando de ajuda de alguém te levar, né? Você tem autonomia, né, Doc? Não é isso? Perfeito. Aí, assim, o que a gente percebe, eu vou dar exemplo lá de casa. Há pouquíssimos anos atrás, acho que eu te contei essa história. Minha mãe não amarrava o próprio sapato. Minha mãe hoje passou de 70. Minha mãe treina agachamento com barrinha nas costas. Que legal. A ginecologista dela, eu acho, meu pai me contou, achei que era mentira. Tomara que eles não vejam esse episódio. Fui consultar meu pai. Pai, como é que tá a frequência sexual? Pai tem 75 anos. Eu conheci teu pai aqui no 3 negócio. vezes por semana. Eu falei, pai, para. Aí você conversar com a ginecologista da minha mãe. Mesma informação. Eu falei, não é possível. Então, assim, esses dias eu Pô, fui essa é legal. consulta da nutricionista online. Primeira consulta de nutrição na vida dele foi agora, quando eu fui lá. Olha a mudança. Quando é que isso ia acontecer? No dia do aniversário dele, o churrasco começava meio-dia, 10 horas. Ele falou, não, pode marcar a consulta no dia do aniversário, não tem problema não. Ele, não, 10 horas da manhã pode marcar a consulta. E eu deixei ele sozinho na cozinha, no computador. Passei para buscar uma água. E aí eu escutei um negócio. Eles moram no interior de Minas. Ela perguntou para ele sobre o estresse do dia a dia. E não é que ele respondeu que ele não tem estresse no dia a dia. Ele não entendeu a pergunta. Ele, estresse como assim? Não, no dia a dia tem muito estresse e tal. Ele, como assim? Ele não entendeu. Aí depois ela foi mudando a forma de perguntar. Aí ele falou, minha filha, eu acordo no sítio com um passarinho. Aí eu ando descalço na terra. Aí eu vou trabalhar. Aí eu trabalho com o que eu gosto, no mesmo lugar, há 50 anos. Ele aposentou e continua trabalhando. Eu volto pro sítio. Aí ele some no meio do mato, vai coletar fruta, vai mexer com peixe e volta de noite para casa. Com a mesma mulher há 50 anos. Na mesma casa. Aí ele, estresse pra quê? 9 e pouquinho, todo mundo dorme lá em casa. Sol chegou, todo mundo acorda. Não tem despertador. Que coisa, meu, isso parece um conto. Kim, eu vou pra lá. Da última vez agora, por exemplo, quando eu consigo ter um controle alimentar ok, que normalmente tudo que eu gosto de comer da infância, eu chego lá e como, tá tudo lá, né? Quando eu não tenho grandes furos, normalmente quando eu vou pra lá, 2, 3 dias, eu começo a acordar no mesmo horário, a dormir no mesmo horário, a ter fome no mesmo horário. Parece que o corpo encaixa e gira junto com o tempo real. O ritmo circadiano é abençoado ali, encaixa, né? Impressionante. Isso é muito louco, muito legal isso. E assim, outra coisa que começa a acontecer, eu começo a ter ideia de negócio, o cérebro parece que funciona perfeitamente. Sem as atribuições, os ruídos, E o dia parece que é longo. É impressionante. E aqui é exatamente o contrário do que você está falando. Aqui tem dia que... A neblina... Você vê sol, Tem dia que eu termino na clínica e olho, tá de noite, nem vi que tá de noite. Lá você vai sentindo tudo, enfim, é um mundo muito diferente. Eu tenho cada vez mais pensado fortemente em ter mais laços com o interior. Não penso em sair de São Paulo, não. Mas em ir mais vezes, daqui a pouco criando filho, etc. Eu queria muito que eles convivessem um pouquinho com isso. Experimentar a vida como ela é, né? Não essa morte à prestação dos grandes centros, né? É um mundo muito diferente, né? É um mundo muito diferente. Muito legal isso. Muito diferente. Pouquinho, deixa eu te fazer uma outra pergunta, voltando para os seus negócios. Vamos lá. Nós falamos de onde veio esse mercado. Sim. Regulamentação e etc. Você me contou onde está e o que você pensou para o seu novo negócio. Verdade. O que você enxerga para os próximos anos? E aí, divida para mim essa resposta em duas, por favor. O que você enxerga do seu mercado e onde você vê o Marcelo daqui a 10 anos, por exemplo? Bom, quando eu fecho os olhos e tento fazer esse exercício que o Doc propõe, claro que é difícil, né? Mas para não ser hipócrita, vamos tentar responder de maneira bem honesta. Bom, os negócios
Eu acho que as pessoas cada vez mais vão buscar realmente saudabilidade, prevenção da doença e qualidade de vida. Porém, a maneira que a indústria age mudou. A maneira que o distribuidor fazia mudou. A maneira que o lojista, varejista, fazia os seus negócios mudou. A maneira que o protocolador, o profissional da saúde agia também mudou. E, por fim, o consumidor, nas suas escolhas, também mudou. Sendo assim, a gente também tem que mudar. O negócio fica mais atomizado, vai ficar mais fácil o acesso, no meu caso, à suplementação, né, nutricional. A web não tem volta mais, essa facilidade de comprar na web. Então, um termo, uma brincadeira que é o figital, é o físico com o digital, né? Isso aconteceu, o que acontece com a Quality. A experiência é muito importante, ficou muito claro depois do Covid-19 que as pessoas precisam dessa experiência. O ser humano, ele precisa do contato, ele fica doente. E a gente viu, ficou muito claro isso. Você que está na área, você sabe muito mais do que eu. Eu estou falando no meu mundo do varejo. Mas o ser humano precisa do contato, ficou muito claro. Então, muitas vezes você vai ter o suplemento que você comprou na Quality através do WhatsApp ou do digital, chegou no teu escritório, mas outras vezes também você quer ir com a tua namorada, com a tua esposa, com o teu filho, enfim, passar na Quality num sábado, um dia que você tem mais tempo, para ver o produto, para rodar as prateleiras, para ter aquela experiência, para ler informação nutricional, para respirar aquilo. É importante também essa troca. Então, eu acho que o mercado cresce muitíssimo. O nosso mercado no Brasil, um dado importante para vocês, nosso mercado cresce muitíssimo. São em torno de 6 a 9 bilhões de reais por ano. Para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos fatura 234 bilhões de dólares. Previsto Vende 9 no Brasil hoje 6 a 9 bi. de reais. Tá. Estados Unidos, 250 bilhões de dólares. Esse gap aqui é... Ou seja, o mercado brasileiro estica muito ainda. Nós temos muito a ser feito ainda no consumo de suplementação. É monstro. Essas palestras que eu fiz agora em março, aí você volta angustiado, né? Todos falaram a mesma coisa. Só está começando. Todos os palestrantes. E mais uma agora, que o Doc, antes de partir para o outro assunto no pessoal. Todo palestrante falou o seguinte, e eu vi muito isso lá. Existe um mercado de suplementação antes do GLP-1 e depois. Perfeito, tô vendo várias linhas, várias marcas. Aporte, prateleiras imensas, nas feiras, eu vi tudo isso lá. Então assim... Parece que GLP-1, que o Marcelo tá falando para nós, é a semaglutida, Ozempic, Wegovy, Mounjaro, etc. Então, Doc, para você ver como muda-se os tempos, mudam as vontades, exatamente esse ponto. A partir dos análogos, né, muda tudo, né, a suplementação. Nós conhecemos, claro que eu não vou falar, uma indústria, que eu fui jantar com eles lá, a gente estava lá na Califórnia, e ao chegar no jantar, depois de um dia de palestras e andar, ele pôs a mão na cabeça e falou, vou ter que mudar toda a minha indústria. Mas angustiado. Que bom! Mas aquele modelo passou a ser medieval. Você entende? Assim, passou a ser medieval. Então, assim, a maneira que esse mercado se comportava, você fala, pô, legal, mas isso não serve mais, agora é outra coisa. O aspiracional do consumidor e de vocês da medicina é outro. É outro, né? Tem que ser outro. Então, todo o eixo muda, então muda também o meio aspiracional. Tentando te responder, não fugindo da pergunta. Será que eu quero ter várias lojas, Doc, de custo fixo monstro, como era antigamente? O aspiracional, quero ter 20 lojas. Né? O buraco é mais embaixo. Outro dia a gente pode falar mais sobre isso, mas assim, não é o que deveria ser feito. Eu preciso tocar o teu coração, eu preciso atender o aspiracional do seu paciente e entregar para ele. Agora, não necessariamente eu preciso ter tantas lojas. Eu preciso ter lojas boutique, lojas de experiência. Que é o que você fez agora. Exato. Posso escalar esse modelo, tentando te responder, escalar esse modelo para poucas praças no Brasil. Eu estou no microclima, não é todo lugar que consegue receber uma loja como essa. Eu estou pensando assim, talvez 1 ou 2 lugares no Rio, não mais. Exato.
Não mais. Olha, nos 27 estados, eu acho que cabe umas 40 lojas dessas no Brasil, não mais. Não entendo nada do supermercado. Escolhendo a dele. Imaginar isso. Entendeu, Doc? Assim, sendo franco. Então o mercado vai crescer muitíssimo no Brasil, muitíssimo mesmo, porque é uma questão de saúde pública, né? A consciência. Saindo um pouco da questão, já volto já, tem muita informação e pouca formação. Já eu percebo muito isso. As pessoas compram muito por causa do influencer X, Y, mas já está tendo um excesso disso e o cliente não é bobo. Então ele já está entendendo que não é bem assim. Então ele tem que voltar para a base, ele tem que voltar para o médico dele, ele tem que saber, é a singularidade de cada paciente. Eu não posso copiar o protocolo do meu amigo, da mesma altura, da mesma idade. Ele é um indivíduo, eu sou outro indivíduo. É o que a gente fala sobre Pelo amor de Deus. medicina personalizada. Sim, Medicina personalizada. né? A base que eu vim da medicina e que todo médico se forma, você não tem o paciente desenha o tratamento em volta dele, não. Você tem a doença e aí você enquadra o paciente dentro dela. E isso gerou uma forma de trabalho médica que eu acho um absurdo, que são os protocolos. Porque se o Marcelo tiver a doença X ou Exato, Y, exato. essa é a prescrição. Então você não precisa de mim. E já tem um Faz gabarito. melhor, exatamente. Faz melhor do que eu. E a grande dificuldade aí é eu entender especificamente a sua demanda e prescrever para o Marcelo. Médico bom é outra história, né? Isso é difícil. É isso aí, Doc. Olha só, eu entrevistei um colega seu esses dias, um oncologista, e ele me falou, igual o Doc, só que em outras palavras, ele falou, Kim, eu não trato uma mama. Maravilhoso. É Eu isso. trato o paciente. É isso. Né? Não é? Entende? É o que você está falando. Olha que loucura. Esses dias, eu conversei isso ontem na mentoria médica que a gente tem, uma aluna nossa muito preocupada, porque ela falou, olha, sentou uma paciente na minha frente, ela tem um risco cardiovascular muito alto. Eu não posso fazer hormônio para ela, mas ela já está fazendo. E palavras dela, essa terapia de reposição foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Ela era uma paciente depressiva, que tentou se matar algumas vezes, e agora eu estou no melhor momento da minha vida. Só que, by the book, essa médica não pode prescrever. Ela tem que, pela medicina tradicional, ela tem que contraindicar esse hormônio. E aí, o que você faz? O que você faz? Olha que decisão difícil. Que aporia. Então, assim, hoje o que eu enxergo a gente é agente de informação. Boa. Eu levo informação para você e eu vou te falar tudo de bom e de ruim que pode acontecer na caixinha A. Tudo de bom e de ruim que pode acontecer na caixinha B. Eu decido. Perfeito. Para mim não existe aquele fluxo mais desse lado da mesa manda. Não é imperativo, como era, né? Era assim. Era assim no mercado de trabalho, onde o patrão é assim e acabou pro chão de fábrica. Era assim na medicina. Não era, Doc, assim? Ai do paciente se ele questiona. Exato. Quem é você para questionar? Não. Eu quero que o meu paciente me questione, porque a gente precisa tomar essa decisão em conjunto. O meu papel eu preciso te informar todos os riscos e todos os benefícios potenciais. Pronto, a decisão é nossa em conjunto. Outra. Juntos. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Então, assim, hoje em dia esses casos têm aparecido. Eu acho isso maravilhoso, porque isso evidencia a necessidade da gente de verdade. Não tratar a mama, tratar o indivíduo, né? Que é o que o colega lá comentou. Você fez acho que eu respondo sobre o mercado e a outra questão, Doc, era pessoal, como é que era? Vai estar o Marcelo daqui a 2 anos. Ah, essa ali, pô. Se você pudesse escolher agora, se não houvesse também o acaso, também a sorte, também qualquer tempero da vida. Doc, vamos lá. Então eu venho de família de comerciantes. Meu pai era um comerciante, eu sou de família portuguesa, meu avô também, empório, padaria, essa história. Eu nasci no comércio, fui criado em estrados de lanchonete, em estoque, essas coisas todas, em casa de frios e tal. Então eu venho de família de comerciantes. Os comerciantes aprenderam a negociação com os árabes, né? Os árabes ficaram na Península Ibérica, ali em Portugal e Espanha, durante 780 anos. Então toda essa negociação lusitana tem origem árabe, né? Então ali a minha cabeça sempre foi virada para o comércio. Muito bem. Sendo assim, eu tenho uma sequela. Quando você pensa, me provoca, Kim, onde você vai estar há 10 anos? E a sequela, tentando explicar, eu não consigo ficar longe, né, do business.
essa é a minha mola propulsora. Se você disser aqui, mas peraí, meu, você não quer ir lá para... Porque eu sou cidadão português também. Você não quer ir lá para Portugal, ficar numa daquelas aldeias lá da sua família bacana e tal? Puta, acho que eu vou morrer, meu. Então, eu gostaria de estar no jogo. Ah, mas você queria trabalhar menos? Não. Com certeza não. Talvez, depois o Doc, na minha consulta, vai me dar bronca, mas talvez, cuidando ainda mais da saúde, né, para aguentar essa puxada, mas eu não queria largar essa desconexão da aposentadoria. Eu acho isso que é morte à prestação. Eu acho que esse momento, você que conhece bem, eu não sei, acho que você começa a morrer por dentro de alguma maneira, que você não é mais útil, não está mais no jogo. E eu vou te dar outro desabafo aqui. Nós somos de gerações diferentes, eu e o Doc aqui, né? E eu percebo nos últimos 10 anos, vai? Eu estou com 56. Um preconceito das gerações que vêm. Você não está nessa ainda. Talvez você lembre dessa minha fala mais para frente. Então você tem que se manter atualizado. Porque senão a nova geração, ela já acha que você não dá conta. Não sei se eu te respondi ou confundi, mas tô tentando. Duas coisas na minha cabeça. Comentei hoje que esses dias teve aniversário do meu pai, 75 anos. Tá, E aí ele recebendo as ligações dos amigos da idade semelhante a dele. certo. Aí chegou um momento que eu fui parar pra pensar e olhar em volta assim. Todo amigo ou parente de idade semelhante que aposentou de verdade de parar de trabalhar, ou tava de bengala, ou já não concatenava bem as ideias. Bom, então você matou. E assim, e você pergunta pro meu pai, vai parar quando? Aí ele olha pra mim e ri. Parar pra quê? Não tem por que parar. Não tem que parar. E ele, assim, cada vez que eu volto lá, eu não tô tendo a sensação de que ele tá envelhecendo. Eu não tô tendo essa Sério? Lindo, né? Não tá tendo essa sensação. E uma outra coisa que aconteceu comigo semana passada, perguntaram o seguinte: você gosta de viajar? Você tem vontade de viajar muito e tal? Eu parei pra pensar o seguinte: eu tenho muita vontade de ter as experiências, de conhecer mercados diferentes, etc. Mas eu não tenho vontade nenhuma de me afastar da minha rotina. Eu adoro a minha segunda-feira. Eu não me vejo parando de trabalhar de jeito nenhum. De jeito nenhum. E aí, assim, você falou da gente ser de gerações diferentes e tudo mais. Há pouquíssimo tempo atrás, eu pensava o seguinte: minha cabeça imatura, minha meta era numérica. Ah, não. Quando eu produzir tanto, quando eu ganhar tanto... A gente tem essas métricas, né? Aí esse tanto chegou. Aquela história do 1 milhão, né? No passado se falava isso, hoje eu não sei se fala mais, né? E aí esse tanto chegou. Aí eu paro pra olhar minha vida. Eu tô no mesmo apartamento, com a mesma rotina, frequentando os mesmos lugares. E o tesão agora, honestamente, é criar agentes multiplicadores para fazerem o que eu faço em outros lugares e atenderem mais gente. Então, assim, mudou o tesão completamente. Mudou o tesão completamente. Isso é impressionante. O Tomás falou bem, é verdade mesmo. O ser humano, ele está bem onde não está. Se eu quero estar em Portugal, eu quero voltar para cá. Se eu estou aqui, eu quero estar lá. Né? Então o ser humano está bem aonde não está. Eu acho que isso que ele falou dos mais velhos se aposentarem, né? Realmente a gente vê na família, a gente vê pelos amigos. Eu acho que isso é uma coisa a se pensar. O que a gente precisa é da saúde, né? Tá com cognição mental, tá bem, para produzir, né? Até as pessoas ao seu ambiente. É chato alguém ter pena de você, né? Né? Assim, pena no sentido de você não tá mais no mercado e tal. Aí você começa a se isolar, né, Doc? Né? Então, falando tudo isso que o Doc está falando, mas o que esses malucos estão falando isso sobre o mercado? Tem tudo a ver, porque o assunto senescência é o que mais se fala. Nesse evento que eu participei lá na Expo Oeste, os produtos que mais vendem nos Estados Unidos, para vocês saberem, lá no mercado americano, é saúde feminina, senescência e produtos de indulgência com aporte proteico. São os assuntos que a gente está falando aqui. Eu então, uma piada sobre isso esses dias. Do que? 2 indivíduos da indústria de cigarros. Eu falando, tive uma ideia brilhante, vou inventar um cigarro com proteína. Achei isso engraçadíssimo. E eu preparei. Vamos lá, o que você tem aí? Perguntas. Vamos. Que é o seguinte:
quando a gente olha para sua trajetória agora profissional, Tá. qual que foi o erro que mais te marcou? Que mais doeu? O eu que mais... Profissional, né, Doc? Você perguntou. Aliás, fica à vontade. O erro... Essa pergunta é complicada, mas vamos lá, vou tentar. Porque assim, os erros que eu cometi e continuo cometendo, porque a verdade não é estática. Ela não é estática, né? Hoje é verdade isso, amanhã não é mais verdade. Isso na medicina é muito comum, para todo mundo. Muito bem. Considerando que a verdade não é estática, todos os erros cometidos pela Quality e pelo Marcelo Kim é o que me forjaram e eu sou hoje. E eu não seria o que eu sou se eu não tivesse caído. Mas eu tive inúmeros. Por exemplo, um deles é abrir loja no shopping center antes que ele tivesse maduro. Eu comprei o ponto à vista, eu montei feliz e contente no piso Orquídea do Shopping Anália Franco, poder aquisitivo altíssimo, desci a escada rolante, companhia atlética. Chance de erro quase nenhuma. Você fala, meu, pô, você acertou. Montei a loja, todos aqueles novos ricos em volta. Beleza. Não foi entendida a loja, era o novo rico. Depois... À frente do hábito de consumo local ainda. Exato. Depois, conversando com grandes players do mercado das lojas de shopping, grandes nomes que eu não quero falar, mas Kim, você fez tudo certinho, mas você deveria ter esperado o shopping maturar. Shopping se entra depois de muito tempo. Você ficou ali amargando, pagando fundo de promoção, um condomínio. Depois você devia entrar, pagar um pouco mais caro quando ele maturasse. Não. Então foi um grande erro isso. Ali eu perdi bastante dinheiro. Um outro erro é subestimar, eu tenho medo desse, subestimar, estava falando agora, a força do mercado, a velocidade das mudanças. Não fique esperando. Se você sente no teu coração, se você percebeu aquilo, porque o ser humano tem uma capacidade de não querer mudar, de muito, mas vamos imaginar uma drogaria antiga com aquela escada de madeira que corria, aquele balcão. Meu avô sempre fez isso, sei lá. O meu pai sempre fez isso. Daqui eu não mudo. Não precisa disso. Não precisa de motoboy entregando. Não precisa desse bruxaria. WhatsApp eu não quero. Sei lá, qualquer coisa, né? Tô aqui brincando. Não posso, porra. Né? Então, a falta de percepção da velocidade da mudança. Né? Então, a loja no Anália Franco não foi uma boa. Você querer esse ímpeto de montar e fazer tudo certinho. Tem coisas que você precisa esperar maturar. Mas ali foi um grande erro. E observar realmente as grandes mudanças. Claro que eu tive micro erros, que a gente vai fazendo casca e vai ficando mais forte, né? Mas tudo isso me forjou, né, Doc? Assim, os erros, né? Fez casca e eu fiquei mais musculoso. É como um estímulo muscular lá para fazer músculo. Não sei se eu consegui. Conseguiu demais. E se você pudesse se dizer algo, ou seja, conversar com quem de 30 anos atrás, que conselho você daria? Você quer que eu faça uma visita para o menino de 20 anos, é isso? Ótimo. Tá, vamos lá falar com ele. Parecido com a pergunta anterior, eu diria para ele continuar confiando no mercado e na potência dele de querer, né, o amor pelo negócio. Porque tem que ter amor, pessoal. Achar que o negócio é frio, que nem esse aqui, porra. Tá médico apaixonado pelo que faz, né? Ele transpira a medicina e tal. Por isso que as coisas dão certo, porque se fosse contrário disso, né? Você não conseguiria. Então, o amor parece piegas, mas não é. O amor pelo negócio é muito importante. Continue fazendo isso. Agora, eu daria um toque para esse menino, ainda com cabelo. Eu tive uma criação muito dura. Eu nunca fiz psicanálise, nada disso. Fiz só quando meu pai faleceu em 94, por um colega médico. Falou, Kim, você precisa fazer. Beleza, eu fiz durante um ano. Foi bem duro.
E eu lembro, doutora Sandra, aqui em Moema, acho que é uma rua aqui perto, ela falou assim, ô Kim, você... Ela falou, em 30 anos de profissão, ela falou assim, você não foi criado, você foi treinado, né? Imagina, família de português muito duras, tal, comerciante, então o meu avô era agricultor, saiu de uma aldeia super pequenininha, vivia numa casa de pedra e em 39 veio para o Brasil, né? Meu pai comerciante e eles viveram na Vila Madalena, que é uma belíssima colônia portuguesa, muitos portugueses vieram para ali e eles ficaram isolados, então a minha criação ficou muito medieval, muito naquele núcleo da portuguesada, sabe? Então, falando da visita lá pro Kim de 20 anos, eu diria para ele ser um pouco mais soft. Eu não reproduzi essa educação para as minhas filhas. Eu consegui não fazer isso. Porém, um toque para os pais, sequelas ficam. Então, aí esse conselho para esse menino, eu diria para ele pegar um pouco mais leve, porque isso... um assunto que a gente está falando aqui, pega a saúde. Não sei se... Sendo bem honesto aí, né? Para não ser uma resposta piegas, o conselho que eu daria é para ele pegar mais leve. Com ele mesmo, hein? Para ele não ser tão... cobrar de si mesmo numa velocidade e numa intensidade tão alta. Justo. Eu diria isso. Acho que vai ter muita coisa para quem está nos ouvindo e vendo agora, pensar em casa. Porque acho que é a realidade de alguns, né? De muitos, na verdade. Né, Doc? Um negócio. Quando eu vim para cá imaginando o que seria esse papo nosso hoje, eu queria propositalmente pessoalizar um pouquinho por alguns motivos. Primeiro que eu queria te conhecer mais nesse ponto, porque todas as vezes que a gente conversou, você me perguntava. É verdade. Você me perguntava. 3, 4 vezes, né, Doc? Sei lá quantas já fez. Pelo menos 3 foram. Então, assim, eu realmente queria isso por curiosidade. E a segunda coisa, você tá num mercado que eu sou apaixonado. Que eu não faço nada no seu mercado, mas que eu sou apaixonado. Então eu tava cheio de curiosidade. Sigo com várias delas. Provavelmente eu vou querer fazer igual você fez comigo. Eu vou querer que você venha várias vezes. Opa, com certeza. Deixa eu aproveitar aqui, assim como a gente soltou no meio dessa gravação, que você tem o seu próprio programa, você tem a sua própria loja, você faz diversos eventos, inclusive de ensino dentro da própria Quality. Verdade. Me conta, para quem está em casa, como que acha o Kim, como que acha a Quality, como que acha o seu programa. Fala pra gente agora o momento. Beleza. Quem mais, Marcelo, acha onde, acha como? Olha só, pessoal, então o meu Instagram é Marcelo Kim _ e nós apresentamos lá, que o Doc me deu o prazer de fazer essas entrevistas, o QualityCast, né, que é um canal no YouTube, que a gente leva esse conteúdo, né, falando nisso, aproveitando, a gente é muito criterioso no conteúdo, né? Eu preciso levar conteúdo, que eu acho que é a mesma proposta aqui do Doc, e eu gosto também de humanizar o convidado, porque às vezes as pessoas até sabem quem é, mas não sabem o outro lado, que nem o Doc aqui brilhantemente me arrancou algumas coisas aqui, que eu nunca falei isso, mas me sinto muito super à vontade de falar com ele sobre isso, né? Então é o QualityCast, você entra lá no YouTube e me acha, Marcelo Kim _ é meu Instagram, e a Quality fica lá na Cidade Jardim, 766, a gente mudou agora, tem 1 mês e meio, ali do lado do Empório Santa Maria. Então esse é o nosso ecossistema, né? Vivo em congressos, vivo em eventos, palestro aí para supermercadistas, para o Canal Farma, para lojistas, fiz um grande evento agora para lojistas do Brasil inteiro, para grandes lojas, foram lá escutar, a gente falou desde a parte tributária até a gestão de categorias, foi bem legal, acho que uns 15 palestrantes, chamei a Gislene da Biad, falou sobre regulatório, foi bem legal. Então esse é o meu mundo lá no meu dia a dia, né? Perfeito, Kim, muitíssimo obrigado. Obrigado, Doc, tamo junto aí. Espero voltar, hein? Com toda certeza do mundo, até porque das perguntinhas que eu guardei no telefone. Tem mais coisa? Fazer. Por uma próxima vez. Muitíssimo obrigado. Obrigado, Doc, obrigado. E pessoal, vocês podem achar a gente @Tomás Baesso no Instagram e Tomás Baesso no YouTube também, onde nós vamos soltar por lá.